Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. Quem que eu votaria entre Jair Bolsonaro no segundo turno, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin? Minhas opiniões sobre Jair Bolsonaro. Acho que Jair Bolsonaro é muito estatizante, é muito nacionalista. Ontem ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo que não privatizaria a Petrobras, mas ao mesmo tempo ele fala, não, mas eu vou ouvir o Paulo Guedes. Mas ele só ouve o Paulo Guedes para aquilo que ele quer ouvir o Paulo Guedes. Nos outras pontas, e ele mesmo admite não saber nada de economia, ele quer opinar mesmo não sabendo de nada. Então esse ponto é bastante grave. Na minha opinião, um Paulo Guedes no eventual governo Bolsonaro seria igual a um Joaquim Levy no governo Dilma, um liberal num governo estatizante que não ia conseguir fazer absolutamente nada. E o mais grave disso é que Bolsonaro não tem articulação dentro do Congresso Nacional. Ele não conseguiria aprovar projetos de lei, não conseguiria aprovar PECs, não conseguiria aprovar o próprio orçamento. O presidente da República não faz absolutamente nada sem o Congresso Nacional. O maior rombo é o rombo da Previdência, que já passa de 180 bilhões de reais, crescendo ali 10, 12, 15, 18% ao ano e que só vai continuar crescendo e é o maior gargalo de dinheiro público. Mais do que corrupção, mais do que saúde, mais do que educação, mais do que segurança, mais do que os investimentos em infraestrutura somados. São os nossos gastos com a Previdência, mas ainda assim Jair Bolsonaro se posicionou contra a reforma da Previdência, se posicionou contra também o projeto de lei do cadastro positivo, que nesse sentido, para mim, tá aí a principal diferença entre Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin, porque Geraldo Alckmin, pelo menos, defende uma reforma previdenciária que permitiria investimentos maiores em todos os outros setores. É o maior problema que o Brasil tem hoje. Não interessa se você quer mais investimento em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, em turismo, em transporte. Só dá para tirar dinheiro hoje do erário, se você quer diminuir imposto, simplificar imposto, da Previdência, do sistema previdenciário, que hoje é o maior gargalo de dinheiro público. Então, essa foi uma opinião que eu emiti, mas Geraldo, isso não significa que Geraldo Alckmin é o candidato do MBL, e isso também não significa que em nenhuma hipótese eu votaria em Jair Bolsonaro. Votaria em Jair Bolsonaro se ele fosse pro segundo turno com Marina Silva, se ele fosse pro segundo turno com Lula, se ele fosse pro segundo turno com Haddad, se ele fosse pro segundo turno com Ciro, em diversas outras hipóteses. Vocês precisam entender que a política não é maniqueísta, que a vida não é maniqueísta. Não é porque você critica uma pessoa que você é seu inimigo mortal, que você nunca mais vai votar naquela pessoa, que você nunca mais vai falar com aquela pessoa. E não é porque você tece o elogio a alguém também que significa que você é o melhor amigo dessa pessoa, que você vai apoiar essa pessoa, que você defende a candidatura à presidência dessa pessoa desde criancinha. Tem sim diferentes cenários na política, principalmente quando a gente fala no segundo turno, e que você tem de escolher entre o menos pior, entre aquele que não é o seu candidato.